Sábado à noite não foi dia de festa para nós corintianos, tá? Aconteceram muitas coisas do jogo do Corinthians contra o Botafogo jogando em casa, como eu tinha dito no antigo vídeo, era muito forte, precisando vencer para se manter na liderança, precisando abrir pontos, contando inclusive com 2 tropeços do Fortaleza, tanto no meio da semana quanto hoje. O Fortaleza empatou, né, com um golzinho no finalzinho do jogo do Atlético Paranaense, então ele empatou. Seria mais uma oportunidade do Botafogo confirmar a liderança. Ele que já está há 11 rodadas na liderança de forma isolada no Brasileiro. O Botafogo é sim um forte candidato ao título. Ele está diferente, está com bons jogadores. Inclusive hoje o Almada foi o destaque da equipe do Botafogo. Mas nós temos que falar principalmente que esse jogo foi perdido porque o Corinthians não conseguiu fazer coisas básicas. Nós vamos falar de um primeiro tempo avassalador. Até um determinado momento do jogo, nós tínhamos 7 finalizações do Botafogo contra uma do Corinthians. Tá? E essa finalização nem foi no gol, foi o Romero que deu uma cabeçada e nem foi no gol. Tá? E outra coisa, o Romero ele teve uma chance desperdiçada de forma bizarra, ridícula. Tá? Você não vê um jogador batendo um pênalti daquela forma, assim, tipo, perdendo o time, perdendo o impulso, deixando, sabe, que o goleiro leia seus movimentos, porque ele foi lento para a finalização e ele errou um pênalti que custou muito caro ao Corinthians. Se o Corinthians termina o primeiro tempo empatado, ou de repente ele poderia até terminar melhor que o Botafogo, porque a diferença de posse de bola estava gritante. O Botafogo tinha 60% da posse de bola no primeiro tempo contra 40% do Corinthians. O Botafogo completou 200 passes e o Corinthians 80. Ou seja, Corinthians errando muitos passes, com dificuldade de saída de bola, não chutando a gol, afinal de contas eram 7 contra 1 na questão das finalizações. O Corinthians tinha que ter feito aquele gol, tinha que ter feito aquele pênalti. E eu poderia dar todos os méritos pro goleiro John, porque eu dei também os méritos, porque ele pegou muito bem o pênalti, mas a grande verdade é que o Romero falhou na batida. E isso daí não dá pra gente considerar que a gente precisa dessa vitória, precisa de sair da zona de rebaixamento e a gente não pode falar dessa forma. Então, assim, foi uma noite triste pro Romero, porque ele vai ser marcado justamente porque ele é um grande jogador, já é um cara ídolo do Corinthians, mas ele não pode vacilar dessa forma. Mas, enfim, o Corinthians, então, chega ao empate também com um pênalti, dessa vez convertido por Rodrigo Garro, que bate firme, confiante no meio, de forma segura, mas o Corinthians teve pouco tempo de respiro. O Corinthians voltou muito melhor no segundo tempo, tivemos a saída de Thales Magno e Caetano, o Ramon Dias fez essa mudança, colocando inclusive Héctor Hernandes, né, e Breno Bidon. Então o Héctor Hernandes tentou participar, tentou dar umas cabeçadas, tentou mostrar que tinha presença de área e de uma certa forma mexeu. Sim, o time do Corinthians começou a ter um meio de campo mais estável, começou a pressionar, voltou muito, mas muito melhor o Corinthians do segundo tempo. E aí, quando o Corinthians faz aquele gol, que seria o momento de embalo do Corinthians, não dura muito tempo também, porque o Botafogo, de forma inesperada, consegue um gol com o Almada. Almada faz um gol onde ele, enfim, dribla, tem a oportunidade de chutar, mas ele joga um pouquinho para frente e bate, contando com o desvio, matando o goleiro Hugo. O goleiro Hugo, que foi responsável, inclusive, pelo Corinthians não tomar uma goleada, porque ele fez pelo menos ali 4 defesas difíceis. 4 defesas difíceis ao longo do jogo. No primeiro tempo, teve cabeçada, teve chute em cima dele, teve vários momentos ali onde o Hugo salvou o gol do Corinthians e por isso o placar foi 2-1. Mas, se o Corinthians tivesse feito aquele pênalti e o Corinthians tivesse voltado como voltou para o segundo tempo, de forma consistente, marcando e pressionando o time do Botafogo, porque o time do Botafogo, nos primeiros 20 minutos, foi pressionado, o Corinthians poderia ter saído até mesmo com a vitória. Tá? Essa é a grande verdade. O Corinthians estava com muitos desfalques, seria um momento da gente realmente avaliar quantos jogos ainda faltam e quantos desses jogos o Corinthians precisa vencer. Porque, ao que conta, o Corinthians precisa de 44 pontos, mais ou menos. Então, se é basicamente 44 pontos o que um time precisa e o Corinthians está com 25, ele está bem abaixo, né, do que é necessário. Então, de 14 jogos que faltam, seriam necessários a gente vencer 7, tá? Coisa que a gente não fez no campeonato todo. Então, tá na hora de botar a cabeça no lugar. Hoje não foi o dia do Romero, a gente podia ter saído pelo menos com um empate, que já seria uma grande vitória contra o líder do campeonato, que tem um ataque eficiente, que tem um time que pressiona, que tem jogadores qualificados e assim por diante. Volto a dizer que
Vamos torcer pelo Corinthians. Tem um desafio, né? Ele vai enfrentar Flamengo na Copa do Brasil, vai enfrentar Fortaleza na Sul-Americana, mas tem que priorizar o brasileiro, tá? Essa é a grande verdade. E ainda para acabar, né, para fechar o ciclo, o Ramon Dias é expulso. O Ramon Dias é expulso por quê? Porque o Bandeirinha lá, o Gandula e tal, estavam todo mundo lá e ninguém tava jogando a bola pro campo, ninguém tava repondo a bola. E aí ele se estranhou, né? Porque assim, é basicamente assim, você joga na casa do adversário, se o adversário se o dono da casa tá ganhando, começa a dar aquela enrolada, a bola começa a sumir, não começa a chegar de novo, aí os jogadores perdem a paciência, o técnico perde a paciência e ele vai lá e dá uma cotovelada no Gandula, né? E aí o Bandeirinha viu, né? O quarto árbitro viu, chegou lá, ofereceu pro Daronco. Daronco que fez uma acertada a arbitragem, né? Atuou muito bem nos 2 pênaltis, atuou muito bem na marcação dos cartões, mas é isso. Acho que esse é o resumo da história para vocês. Minha opinião é que o Corinthians precisa voltar com um time titular, e tomara que logo o Memphis Depay venha para compor ataque e que o ataque seja Thales Magno, Memphis Depay, Rodrigo Garro, e a gente possa contar ali, vez ou outra, com o Romero ou até mesmo com o próprio Héctor Hernández, tá? O que você achou a respeito disso? Comenta aí o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo, rapaziada. Forte abraço a todos vocês. Valeu.